E aí galera, tudo bem? Mais um vídeo para o nosso canal. Hoje nós vamos estar falando de diagnóstico, que é a parte mais importante de um tratamento ortodôntico. Se a gente erra o diagnóstico, provavelmente vai errar o plano de tratamento e a execução desse plano. Então, para a gente fazer um diagnóstico, a gente precisa de exames chamados documentação. Nessa documentação, nós vamos ter as fotos intra e extraoral, nós vamos ter cefalometrias, análise de modelos, a gente vai ter as radiografias e também, se necessário, num caso de um dente impactado, a gente pode pedir exames complementares como o ATOM. Nós vamos acompanhar essa parte de diagnóstico em cima de um caso clínico que eu vou apresentar para vocês. Então, essa primeira parte nós vamos fazer o diagnóstico. Depois, em vídeos futuros, nós vamos fazer o planejamento clínico e a execução do plano. Qualquer dúvida, deixe seus comentários aí, deixe suas perguntas aí que serão respondidas. Então, continuando com o vídeo aqui, nós vamos apresentar um caso clínico de uma paciente focando agora em diagnóstico. Vamos dar uma noção para vocês do que é o diagnóstico em ortodontia. A paciente chegou para a gente com 15 anos de idade e a queixa principal dela eram dentes tortos. Temos que escutar a queixa e ver se é possível resolver essa queixa com ortodontia ou não. Às vezes é cirúrgico, às vezes é dentística. Às vezes a gente tem que encaminhar para alguém que mexa com essa parte de ATM da articulação. O caso dela, depois do que a gente fez o diagnóstico, a gente viu que era possível sim tratar com ortodontia. Foi pouco mais aí de um ano de tratamento, um tratamento realizado por nossos alunos com a nossa supervisão. Ela chegou, doutor, eu estou com meus dentes tortos, tudo bem. Pedimos a documentação e estudamos a documentação para iniciar o tratamento. Começamos a estudar a documentação na foto frontal. Então, essas fotos de rosto, a análise facial, tanto frontal, quanto de sorriso, quanto de perfil, é a análise mais importante que a gente faz. É a partir da análise facial que eu vou planejar e executar meu tratamento. Um exemplo, extrai ou não extrai? O que me ajuda muito é fazer análise facial. Falar em simetria é complicado. Simetria é quando o lado direito e esquerdo da paciente, no caso dessa paciente, é igualzinho, sobrepõe perfeitamente. Só que é raro o ser humano que é simétrico. Então, ao invés da gente ver simetria, a gente vai ver harmonia ou a falta dela, que são as desarmonias. Essa paciente nossa, ela é harmônica, Ela é harmônica, ela não tinha nenhuma queixa em relação à face. É uma menina harmônica. Os terços faciais, superior, médio e inferior, estão proporcionais. Qualquer desvio dessa proporcionalidade pode acarretar em queixa da paciente e até a gente entrar em cirurgia ortognática. A AFAI, que é a altura facial antero-inferior, que vai do ponto subnasal ao ponto mentoniano, é a parte que o cirurgião dentista trabalha, é onde a gente vai mexer, é onde a gente vai atuar. E também está legal, está proporcional. Os lábios, ela tem uma falta de selamento labial, mas de 1 a 4 milímetros, desse espaço que a gente chama de gap é espaço, tá normal, tá tranquilo, O sorriso a gente já vai ver na próxima foto, e a linha mediana dela, elas estavam coincidentes com a face. A gente precisa ver no fio dental com o paciente ao vivo. O sorriso, a gente vê que quando ela sorri, ela mostra muita parte gengival na região posterior. Isso também na hora de alinhar e nivelar, a gente vai vestibularizar um pouquinho os molares e pré-molares e vai melhorar esse sorriso dela. Não é um sorriso desagradável. Lateral, o zigomático dela tá legal. O ângulo nasolabial dela também tá bacana. A relação bilabial,
O lábio superior um pouquinho à frente do lábio inferior, que é considerado normal, 1 a 2 milímetros. Sulcumento labial dela está legal também, né? Não está nem raso nem profundo, está aceitável. Linha queixo-pescoço também de um tamanho aceitável, e essa linha queixo-pescoço forma um ângulo, que a gente chama de ângulo cervical, próximo a 90 graus. Também tudo dentro dos padrões de normalidade. Fiz a análise facial, agora eu vou para a análise, podemos chamar de análise esquelética, ou análise da radiografia. Aqui a gente está olhando a panorâmica, fazer a contagem dos dentes, ó, 3 molares, 2 prés, 1 canino. 1, 2, 3, 4 incisivos, 1 canino, 2 prés, 3 molares. Então, a parte superior dela está com todos os dentes, né? A gente não tem a genesia, nem supra ou extra numerário. O inferior, 3 molares, 2 prés, 1 canino, 4 incisivos, 1 canino, 2 prés e 3 molares. Também tudo normal aí. Olhar, né, a parte do periápice, a parte periodontal, ver se não tem lesão, ver se está tudo dentro da normalidade, observar os côndilos, se tem simetria, observar as conchas nasais, desvios de septo, o seio maxilar. É importante a gente olhar tudo isso na panorâmica. E se eu tiver alguma dúvida na panorâmica, eu peço uma periapical da área, da região que eu tiver dúvida. Aí, a área de maior distorção na panorâmica é a área dos incisivos, tanto superior quanto inferior, né? A gente pede pelo menos a periapical dessa região para a gente ver se está tudo legal aí, se está tudo bacana. Graças a Deus, tudo dentro da normalidade. Essa radiografia tele é onde a gente faz nosso traçado cefalométrico. Mas fora o traçado, o que a gente vai ver aqui? Ó, posicionamento de incisivo, né, na tábua óssea. Passagem aérea, será que essa menina tem algum problema de hipertrofia, de adenoide? Ela está com uma respiração bacana, ela tem a passagem aérea legal. Vértebras cervicais, para ver em que fase do crescimento essa paciente se encontra. Então, a paciente com os incisivos aqui aparentemente verticalizados, né, um pouquinho retruídos. Finalzinho de fase de crescimento puberal, com uma respiração ali, com uma passagem aérea legal. E vamos para a parte de cefalometria. Claro, eu vou passar uma noção para vocês aqui, seguindo algumas medidas, não vão ser todas. Tá? Uma das medidas que eu gosto muito é o SNG-OGN, que é a base do crânio em relação à mandíbula. Essa base do crânio em relação à mandíbula, a gente vai medir o ângulo formado por essa linha e por esse plano. Aí estavam falando que está 26, ou seja, essa mandíbula rotacionou para cima, no sentido anti-horário. O paciente é um paciente braquicefálico. E o FMA está me dizendo a mesma coisa, mandíbula rotacionada no sentido anti-horário. Paciente braque, musculatura mais pesada, osso mais compacto. Movimentação requer um pouquinho mais de força do que um paciente dólico. Como está a relação da maxila e da mandíbula em relação à base do crânio, em relação uma com a outra? Olha, em relação à base do crânio, as duas estão protruídas, estão um pouquinho para frente. Mas como nós vimos no perfil, nas análises faciais, nada que cause uma desarmonia, né, no perfil nem na foto frontal. E é uma menina que tende a classe 3 esquelética, o ANB dela está menor que o padrão. Só que a gente sempre tem um desvio padrão. Então podemos aí considerar ela uma tendência classe 3, mas é verdade classe 1, ela tem um crescimento harmônico, um crescimento bacana. Os incisivos. O superior, a primeira medida está dizendo que ele é verticalizado, e a segunda medida aqui está me dizendo que ele está retruído. Né? Então a inclinação dele está mais para vertical e posicionado um pouquinho mais para trás, em relação à base do crânio. O NB me fala do incisivo inferior em relação à base do crânio também. Tá? Então ele está verticalizado e está retruído. E o ímpar vai me falar do incisivo inferior em relação à mandíbula, a base óssea dele. Né? Também o ângulo está fechado, está me confirmando que esse incisivo inferior está verticalizado. Né? Então os dois estão verticalizados. O perfil mole a gente vê pelo H-nariz, está dentro do padrão, ou seja, essa menina ela é um perfil reto, ela tem um perfil mais reto. Análise de modelo é onde eu vou ver se essa paciente ela vai ter espaço suficiente para acomodar os dentes. No caso dela aí, a discrepância do modelo está dando positiva, que é o espaço presente, que é o osso basal, e o espaço requerido, que são os dentes. Em outras palavras, eu quero saber se o meu carro vai caber nessa minha garagem. No caso da nossa paciente aqui, mesmo eu guardando o carro, eu ainda vou ter espaço de sobra. No superior de 10 milímetros, na arcada inferior de 11. O que eu tenho que ficar atento aí? Na hora do alinhamento e nivelamento, a gente pode ter aberturas de diastema, mesmo porque a gente vai estar vestibularizando, expandindo tudo. Tudo bem, já fiz a análise facial, é uma menina que está totalmente nos padrões. Fiz a análise das radiografias, tanto tele quanto panorâmica e periapical, também tudo dentro dos padrões, sem lesão, sem problema periodontal, sem reabsorção. E vi que ela tem um osso basal ali que vai caber todos os dentes, tal, e pode ser que sobre algum espaço. Então eu tenho que ficar atento depois do alinhamento e nivelamento para ver se eu vou ter algum diastema.
Próximo passo agora. Eu vou olhar os 3 sentidos no espaço, né? Altura, profundidade e largura. O que tem de errado? Né? O que foge da normalidade nesses 3 sentidos? E depois ver posição dentária individual. Será que os dentes estão bem colocados na base óssea? Será que eu tenho um posicionamento errado, uma giroversão, uma inclinação? Tá? Vamos lá. Primeiro, eu gosto muito de olhar a parte transversal, que é a largura. Eu vou ver na parte transversal se a arcada dessa menina está atrésica ou não. Tá? Utiliza a bordoala. O que é a bordoala? É a junção, né, da gengiva inserida com a mucosa frouxa. Nessa junção, como as cores são diferentes, ela forma uma linha que a gente chama de bordoala. Né? E a distância, a gente coloca uma régua aqui, tocando na bordoala, né, o mais reto possível, e vai medir a distância da vestibular desse dente até essa bordoala, que a gente transferiu para cá com a régua. O padrão, 2 milímetros. Aqui, essa menina está com 4. Ou seja, ela tem uma pequena atresia, sim, de mandíbula. E para acomodar legal aí a maxila, os dentes posteriores vieram para a palatina também. Você pode ver que os dentes aí, eles estão inclinados para a palatina. Não é uma atresia que eu vá me preocupar, que eu preciso entrar com um disjuntor, nada disso. Tá? Mas tem uma pequena atresia. O próprio arco ortodôntico resolve para mim. Posso ficar sossegado aí. Então isso aí é o transversal. Venho para as fotos laterais e vou ver a parte sagital. Sagital, eu vou ver a classe 1, classe 2 e classe 3 de Engel. Quando eu falo de Engel, eu falo de molar. Essa menina tem uma pequena classe 3 de molar, também nada preocupante. Tá? O máximo que vai acontecer é eu ter que usar um elástico para a correção dessa classe 3. Esse lado aqui está bem menor a classe 3, mas está um pouquinho fora do sulco. E os caninos em classe 1, né? O canino está em chave de classe. Então, tranquilo. O sagital aí, uma leve classe 3, nada que eu vá me preocupar muito. Voltando à foto frontal, eu vou ver o vertical. O que é o vertical? É a sobremordida profunda, a sobremordida normal, que é o superior, encobrindo 2 milímetros do inferior, e abaixo disso é uma mordida aberta. A gente aqui, ó, vamos ser bem chato, tá, em relação ao diagnóstico, ela possui uma mordida aberta. Por quê? Porque não está cobrindo 2 milímetros do inferior, ó. Também não é uma mordida aberta gerada por hábitos, como língua, dedo. Tá? Essa mordida aberta que ela tem aí é mais posição de dente. É mais posição de dente. Mas não está dentro dos padrões. Então eu considero ela uma mordida levemente aberta. Vamos colocar assim. E posição dentária individual. Eu vou olhar dente a dente para ver se está fora, né, da normalidade, do alinhamento e nivelamento. Ó. Possui o canino aqui girado, ele está girovertido. Tá? E o inferior, ó, os incisivos inferiores aqui que estão um pouquinho fora de alinhamento. Tá? Então é esse canino aqui que mais preocupa. E esses 4 incisivos aqui. Então lá, recapitulando. Ó, análise. O que eu achei nas minhas análises? Radiografia, cefalométrica, né, facial. E de discrepância de modelo. Ó, ela é uma menina que possui uma face harmônica. É um padrão 1 de crescimento, ou seja, o crescimento é harmônico. Qualquer problema que ela tiver ali vai ser dentário. É uma paciente que o padrão cefálico é braque, tá? Eu preciso saber o padrão cefálico, até porque muda tratamento. E ela tem uma discrepância de modelo positivo, né? Então a gente tem que tomar cuidado aí no alinhamento e nivelamento. Pode ser que abra diastema, até avisar a paciente, tá? Sobre isso, para depois a gente fechar. No transversal, leve atresia de maxila e mandíbula, a gente viu pela bordoala. No vertical, ela possui uma mordida aberta, leve, sem hábitos ali envolvido, tá? Mas tem uma mordida aberta, porque fugiu do padrão. Sagital, ela é classe 3, a leve classe 3 aí. E o que mais preocupa, né, em relação aos dentes é o canino, que é o 13 está girovertido. Então aqui está o diagnóstico dessa nossa paciente. Né? Não é uma paciente que eu vá me preocupar com bases esqueléticas, padrão 1, né? É mais problema dentário. E depois dessas análises feitas, o que eu vou corrigir em orto? O transversal, né? O vertical, sagital e o posicionamento dentário individual. Tá certo? Pessoal, qualquer dúvida que vocês tenham em relação a essa aula, vocês podem entrar em contato com a gente, pode deixar aí nos comentários, a gente vai ler, vai responder. Quiserem entrar em contato com a escola para conhecer os cursos, o telefone está aí. Próximos vídeos eu vou falar do planejamento e execução desse caso. Como é que a gente vai tratar cada coisa achada aí dessas 3 sentidos no espaço e o dente ele que está invertido. Tá bom? Muito obrigado.